Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. O assunto dessa semana é muito importante porque eu vou falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é comemorado no dia 29 de agosto, nesse nosso último domingo do mês de agosto. Bem, para falar sobre os males do cigarro e para combater esse vício, eu vou contar com a presença da psicóloga, a doutora Vera Borges, que é da Divisão de Controle do Tabagismo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, localizado no Rio de Janeiro. Esse instituto nos ajuda muito na prevenção e tratamento do câncer, um organismo reconhecido mundialmente. E, recentemente, o INCA apresentou o relatório chamado Tratamento do Tabagismo no SUS, durante a pandemia de Covid-19. Só para vocês, ouvintes, terem uma ideia do mal que o cigarro faz, anualmente nós perdemos aproximadamente 160 mil vidas aqui no Brasil. Sabe quantos infartos nós temos de coração devido ao cigarro com mortes? Nós temos 35 mil casos. 25 mil casos de câncer de pulmão e 11 mil mortes por acidente vascular cerebral. E essas mortes de câncer de pulmão, de AVC, de infarto, poderiam ser evitadas. Por isso que nós estamos conversando hoje sobre prevenção. Doutora Vera Borges, muito obrigado pela sua participação. E eu sei como é difícil as pessoas que estão no nosso consultório parar de fumar. No seu ponto de vista, doutor Vera, esse novo relatório que surgiu e que vocês fizeram, qual é o conteúdo principal que ele nos pode falar? O que ele nos diz? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar falando a oportunidade da gente poder falar sobre essa data, falar sobre esse tema. O INCA, né, ele tem esse papel na coordenação de um programa nacional para controle do tabagismo. E o nosso grande objetivo é exatamente reduzir as mortes, as doenças causadas pelo tabaco, sabidamente pelo tabaco. Nesse tempo de pandemia, a gente tem uma preocupação a mais, porque nós sabemos que o fumante, o tabagista, ele corre um risco aumentado de contrair a Covid e, em contraindo a Covid, ele pode evoluir para aquelas formas mais graves da doença, né? E correndo o sério risco de chegar a óbito. Então, por um lado, a gente, nessa coordenação, né, do Programa Nacional, junto com as coordenações estaduais, a gente tem, ao mesmo tempo, essa preocupação de estimular no fumante para que ele procure ajuda para parar de fumar, e, ao mesmo tempo, a gente vive uma situação de pandemia no país, né? Quer dizer, uma outra pandemia, que o tabagismo é uma pandemia. Você acabou de falar dos números, né? Que impactam, né, em morte. E como manter, quer dizer, orientar as pessoas para que parem de fumar, ao mesmo tempo que as unidades de saúde estão tomadas, digamos assim, pelo atendimento aos casos de Covid. Então, através dessa rede de coordenadores estaduais, nós começamos a monitorar o que estava acontecendo na rede com os tabagistas que são atendidos no SUS para parar de fumar a partir dessa pandemia. Então, o que o relatório traz, na verdade, é um cenário de como aconteceu com todo esse contexto que eu acabei de colocar, é um cenário de como ficou, né, esse tratamento do tabagismo no SUS. O que aconteceu? Então, a gente traz alguns números e mostrando uma redução importante no número de atendidos por conta desse cenário. Agora, eu tenho uma pergunta, Vera. Se a gente levar agora para o lado do serviço das pessoas que estão nos ouvindo, o que a gente pode dar de informação para eles sobre a prevenção, praticamente? As medidas de prevenção, elas estão intimamente relacionadas
com a informação à população. A gente, uma oportunidade como essa que a gente está tendo agora, de falar para um veículo, né, como esse, de grande alcance, é uma etapa de prevenção importantíssima, né? E eu queria complementar o que você está falando pelo seguinte, porque nós fizemos aqui na USP, Vera, um estudo multicêntrico, e nós vimos que na cidade de São Paulo, mas não precisa ser São Paulo, pode ser na cidade que você vive, que tem poluição, todo dia nós aqui de São Paulo fumamos 2 cigarros por dia sem fumar. Então, se a gente fuma 2 cigarros por dia sem fumar, num mês de 30 dias, nós fumamos 60 cigarros, que são 60 cigarros, são 3 maços de cigarro por mês nós fumamos. E nós sabemos que cada fumaça que a gente inala são mais de 7.000 substâncias químicas, que só o monóxido de carbono, a nicotina, o alcatrão sozinho ele tem 40 substâncias químicas que podem levar ao câncer. Câncer de estômago, não é só câncer de pulmão, é o câncer de fígado, de pâncreas, dos rins, leucemias. Então você que está nos ouvindo e você é bom parar de fumar porque você afeta também os seus familiares. O bebezinho que está na sua casa e você está fumando, você está pegando aquele fumante passivo que vai ter mais doença também. A gente sabe que os bebês e os nenês têm 5 vezes mais risco de ter morte súbita da criança, né, sem fumar. Então é muito risco. Então você que está nos ouvindo tem que mudar seu estilo de vida, procurar ajuda. O SUS tem todo o equipamento multidisciplinar. A Vera, que é uma psicóloga, que ajuda muito vocês. Então o SUS está do seu lado. Tem uma equipe multidisciplinar, até com medicações disponíveis, né, Vera? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais o que o posto de saúde, o que o SUS pode oferecer para essa pessoa que vai procurar ajuda lá. Tá. Eu acho importante isso que você trouxe do fumante passivo, só trazendo, né, uma informação de prevenção, que era do que a gente estava falando anteriormente, né, que a Organização Mundial de Saúde ela estima que o tabagismo mate cerca de 8 milhões de pessoas ao ano. E desses no mundo, né? E desses 8 milhões de pessoas, 1 milhão é morte de tabagista passivo. Ou seja, de gente que não fumava e está próximo de quem fuma. Então, é importantíssimo isso que você acabou de falar. Quando a pessoa que fuma para de fumar, ela cuida dela e cuida de quem está ao lado dela, né? E é por conta disso que o SUS, entendendo também que o tabagismo é uma doença, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Houve muito tempo em que o tabagismo era encarado como uma coisa de força de vontade, quem fuma é porque é fraco. Hoje a ciência já mostrou para a gente com muita propriedade que tabagismo é doença, é uma dependência química causada pela ação da nicotina, que é um psicoativo, que vai atuar em áreas que vão fazer com que a pessoa queira repetir aquele comportamento de uso e acaba se tornando dependente. Então, essa clareza levou ao entendimento de que as pessoas precisam ser cuidadas. Então, o SUS ele tem tratamento para que as pessoas possam parar de fumar nas unidades de saúde. O tratamento ele é uma base, ele é composto de 2 aspectos. Um é o aconselhamento, que é a grande base, né, que a gente chama tem uma base cognitivo-comportamental, no sentido da pessoa entender exatamente a doença que ela tem e, por conta disso, quais as dificuldades que ela encontra para parar de fumar e, a partir daí, encontrar e orientar para que ela pare de fumar. É feita também uma avaliação para ver a necessidade de medicação, de apoio, né? Para que, quando essa pessoa entre em abstinência, a falta da nicotina não traga um sofrimento maior do que ela possa suportar, que é isso que faz com que as pessoas continuem fumando, né? A chamada síndrome de abstinência, né? Que é parar de fumar e a pessoa ficar muito irritada, muito ansiosa, ter alterações do sono, do apetite, enfim, todos esses sintomas podem contribuir para que a pessoa não suporte a abstinência e volte a fumar.
Então, a medicação ela entra como um apoio quando é necessário para diminuir essa tensão toda e aumentar as chances de sucesso para que essa pessoa consiga parar de fumar. O tratamento ele está nas unidades de saúde básicas do SUS, né, onde as pessoas podem procurar mais próximo de suas residências. Também o tratamento ele está nos centros de atenção psicossocial também do SUS, os CAPs, e unidades especializadas como o INCA, por exemplo, e outros institutos e outras instituições de unidades especializadas. Mas aí já é para uma população que trata, digamos, de um câncer, já de uma doença cardiovascular, e aí, junto com isso, também o tratamento do tabagismo. Mas isso é para dizer que está nas instâncias do SUS para poder ajudar as pessoas a deixarem de fumar, entendendo que é uma doença e que fica bem caro para o sujeito individualmente e para os custos do país o adoecimento que a manutenção do uso traz, né? Então, são vidas tiradas precocemente, né? O tabagismo mata muito precocemente as pessoas. Para se ter uma ideia, o tabagista tem, em média, 10 anos menos de vida, pelo menos. Menos de 10 anos de vida. Né? Então, tudo isso todos esses aspectos são importantes para a gente entender que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de tratamento especializado e com profissionais especializados, como a gente tem no nosso SUS. Falou muito bem, Vera. Gostei muito do que você falou. E eu queria também chamar a atenção de vocês, ouvintes, e vocês que fumam, que o cigarro também funciona como uma porta de entrada de outros vícios também. Quantas vezes o paciente no meu consultório fala: doutor, eu quando começo, eu quero parar de fumar, mas quando eu tomo o meu esquinho, eu já vou fumar. Então, vê, o alcoolismo, o ato de você fumar, abrir para os outros vícios como a maconha, como a cocaína, também. E outra coisa, a válvula de escape. Quantas vezes eu ouço: doutor, eu quero fumar porque eu fico mais calma, me deixa tranquila. E é o que você acabou de falar, Vera. Vai procurar ajuda, principalmente psicológica, vai fazer uma terapia, vai saber quais são as válvulas de escape mais saudáveis que você tem. E a gente estava falando em números, não só os casos de mortalidade, mas cada fumante pode custar para o Estado, pode custar para o país uma fortuna, porque traz doenças crônicas atrás disso. Doenças reumatológicas, osteoporose, osteopenia. Não é só problema de pulmão, não é só doença pulmonar crônica. Então a gente sabe da grande dificuldade que é parar de fumar e de tratar desses pacientes. Vera, para fechar o nosso quadro no podcast Você, o Doutor, eu queria te agradecer muito. Eu queria que você tecesse, falasse uma breve consideração, uma última mensagem para todos os nossos ouvintes do país e o mundo inteiro, por favor. Eu queria lembrar do tema, né, que a gente vai trabalhar o 29 de agosto, né, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, em que a gente ratifica o que a gente trabalhou no 31 de maio, que é uma outra data importante também, para sinalizar para o país, para os fumantes, para os não fumantes, todos os prejuízos, né, que o tabaco traz. E esse 29 de agosto, a gente continua trabalhando o tema Comprometa-se a parar de fumar, né? Que é um tema proposto pela Organização Mundial de Saúde, com uma proposta de ajudar em todo o mundo cerca de 100 milhões de fumantes em todo o mundo. Nós, aqui no Brasil, estamos fazendo a nossa parte no sentido de ter um programa estruturado, um programa para ajudar, né, a gente nesse controle de uso dessa substância e de tantos danos que ela traz. Então, para as pessoas que fumam, a gente quer dizer que nós estamos cuidando, mas você precisa procurar ajuda. Então, mesmo nesse momento de pandemia, de uma maneira reduzida, sem dúvida nenhuma, e é isso que o nosso relatório traz, mas o SUS continua atendendo. E para quem não fuma, não comece a fumar, né? Porque é tudo isso que a gente falou aqui de dano à saúde física, social, mental, financeira e outros mais.
E aí eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome do Instituto Nacional de Câncer, esse trabalho, porque quando vocês fazem uma conversa como essa, vocês estão auxiliando nesse controle de tabaco. Muito obrigada. Vera Borges, muito obrigado. Agradeço ao Instituto Nacional do Câncer, a todos vocês ouvintes. Até o próximo podcast, Você e o Doutor. Um abraço, boa semana. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.